mesmo quando a gente está jogando um jogo um pouquinho maior, essa palavra desistir, ela já saiu da minha cabeça, assim, desistir não é uma opção real, assim, de muita verdade. Tudo isso fez eu hoje olhar para mim e falar assim, cara, desistir não é uma opção, olha tudo que eu sei, olha tudo que eu sei, olha tudo que eu posso colocar em qualquer negócio digital. Esse é o podcast Faixa Marrom, um papo com alunos e alunas da Fórmula de lançamento do Projeto 6 em 7, que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Renata, você fez 100 mil reais, você faturou 100 mil reais em 7 dias. Sim, faturei 100 mil reais em 7 dias. Incrível. Faturamos, né? Não só eu, especialista também, enfim. Total. Em que nicho foi? Foi nicho de finanças. Finanças. Eu vi finanças. Tem algum subnicho desse nicho de finanças ou uma finanças para todo mundo? Finanças para servidores públicos, na verdade, servidoras públicas. Qual que é a diferença da finança para um servidor não público e um servidor público? Desculpa, é só curiosidade, não quer dizer Então, que... na verdade, não tem muita diferença, mas assim, a especialista ela é servidora pública, né? Então ela tem uma conexão muito grande com o público e assim, por exemplo, empréstimo consignado é muito mais tem esse público, né, do servidor público. Então acaba que o empréstimo consignado ele é um fator muito de muito peso para o endividamento dos servidores, entendeu? Porque é muito fácil, né? É um crédito que tem um juros mais baixo porque tem uma garantia, porque como é descontado em folha, né, do servidor, acaba que é um empréstimo um pouco mais facilitado, vamos dizer assim, por conta dos juros serem mais baixos. Então, e como ela é servidora, enfim, ela, né, já passou por algumas jornadas com relação a esse tema, já tinha dado alguns cursos no TJ, onde ela trabalhava, no Rio, onde ela trabalha, e, enfim, presenciais, e depois ela foi para o online, né, foi para o digital. Total, assim, e vamos começar no começo da jornada, agora que a gente tem uma noção mais do nicho que você fez, os 100 mil reais em 7 dias, os 6 em 7. Como que você me conheceu, Renata? Então, eu estava na pandemia, né, eu tinha acabado de ter meu segundo filho, estava de licença maternidade em casa, e aí eu vi que ia ter um lançamento seu, né, que eu não sabia que era lançamento. Não, na verdade, antes disso, eu estava num evento, eu sempre trabalhei no mercado imobiliário, sempre trabalhei com marketing, mas no mercado imobiliário. Sempre fiz lançamento de mercado, de prédio, apartamento, casa, enfim, mas o nome era lançamento. E aí teve um dia que eu estava num evento em São Paulo, do mercado imobiliário, um amigo meu falou assim para mim, cara, você tem que fazer o curso do Érico. Cara, é muito top, porque, pô, a gente vai revolucionar, lançamento digital. Eu falei, que lançamento? Lançamento é o que a gente faz aqui, né? Lançamento de prédio, apartamento, a gente vende aqui, prédio, apartamento, faz lançamento, stand de venda, ações, né, de promocionais. Ele, não, cara, nada a ver, é outro tipo de lançamento. Eu fiquei meio assim, mas assim, não fui atrás. Isso foi em 2019. Beleza. Aí, em 2020, veio a pandemia, estava trabalhando normal no mercado imobiliário, estava de licença maternidade em casa, e aí eu estava assistindo, né, aquele momento que você falou assim, cara, preciso aproveitar essa pandemia para alguma coisa, eu vou começar a assistir mais cursos online, tentar me inscrever em mais coisa para poder me atualizar. Estava de licença maternidade. Aí comecei, fiz alguns cursos e tal, e vi que você estava, né, fazendo o curso gratuito lá, a jornada e tal. Então, fui assistir, enfim. E quando eu comecei a assistir, eu falei assim, cara, no primeiro dia assisti, entrei na comunidade, fiz exercícios, participei de tudo bonitinho. Falei, cara, eu quero essa parada. E já comecei no ouvido do meu marido, né? Não, porque, cara, esse curso muito bom, eu tenho que fazer, não sei o quê, tem que comprar o Fórmula. Aí ele, mas quanto é? Eu falei, cara, não tem ideia quanto é. Calma aí, vamos, né, terminar. E aí fui assisti tudo, participei até o final, assisti, enfim, todos os exercícios, tudo que precisava fazer eu fiz. Eu falei, cara, eu quero comprar isso. E aí ele falou, não, mas não dá, né? O que você vai lançar? Você não vai se lançar. Você não... O que você vai fazer? Eu falei, não, mas depois eu arranjo um negócio para fazer. Primeiro eu entro, começo a estudar e vou encontrar alguém. Aí, beleza, ele não foi a favor no primeiro momento, aí vem o final de semana, né, que você abre o carrinho na segunda, aí no final de semana eu continuei. A gente foi para um parquinho com as crianças a céu aberto, aquela coisa de não poder encontrar com ninguém. Aí meu filho tinha acho que 5 meses, um pequenininho, e a mais velha, 2 anos. Aí fomos pro parquinho e tal, e lá, um no carrinho, outro brincando, eu comecei a falar. Falei, não, mas cara, se eu não começar agora, ele, não, mas ele vai lançar de novo, você compra depois. Eu falei, mas se eu comprar depois, eu vou perder tempo de estudar, não vou ficar aqui me dedicando e tal.
E eu já pensando assim, eu falei assim, com certeza eu vou ser mandada embora do meu emprego, porque já é o segundo filho que eu tenho nessa mesma empresa, né, e tem muito isso, né, da mulher às vezes não ser tão valorizada, e você ficar meio assim, pô, de novo licença maternidade, de novo amamentação, aquela coisa toda. E eu falei, nesse mundo eu não vou ter isso, né, tipo, se eu conseguir realmente entrar de cabeça, ficar e vingar, não vou ter isso, eu vou ser minha própria chefe, vamos dizer assim. E aí insisti, ele, cara, beleza, consegui convencer, e aí segunda-feira, fiz tudo aquilo, acordei 5 horas da manhã, tentei comprar muito rápido, aí deu problema no Pix, enfim, aí depois comprei no cartão, fiz 2 compras, aí tive que pedir para cancelar uma, tudo no desespero de entrar e não ficar de fora da turma, mas foi assim. E aí eu entrei no Fórmula e me joguei de cabeça. Levando a conversa para um viés completamente diferente, por puro egoísmo meu, você trabalhou em marketing de lançamentos na sua vida passada, né, na sua carreira passada, de negócios imobiliários. E hoje você faz 6 em 7 com lançamento de produtos digitais. Exato. Você deve saber muitas diferenças e o que é diferente, o que parece que é igual. Deve ter alguns fundamentos que devem serem similares e outros não, né? Sim. O que é similar no lançamento para alguém que trabalha no marketing de um lançamento imobiliário, que não necessariamente segue a fórmula, né? Uhum. Qual o que é diferente? Então, o lançamento no mundo físico, vamos dizer assim, né, no mundo que eu trabalhava, a gente precisava fazer toda uma campanha, né, e todo um convencimento, né, para que a pessoa comprasse um apartamento, uma casa, enfim, um imóvel. E a gente fazia... Na planta? Na planta, isso, na planta, isso mesmo. Então, a gente fazia uma campanha, fazia material de venda, material digital, material físico, e era muito material físico na época, né? Tinha digital também, a gente fazia site, fazia rede social, mas não era essa coisa que é hoje, mas a gente fazia também. Então, assim, a ideia era fazer uma campanha onde a gente conseguisse trazer o cliente até o stand de vendas, a gente construía um stand para levar o cliente até lá, aí lá tinha maquete, às vezes tinha apartamento decorado, né, para a pessoa poder se sentir dentro do produto que ele compraria naquele momento para morar no futuro. Então, a gente tinha que tangibilizar o que seria a vida dele dentro daquele condomínio. O condomínio clube, enfim, de trazer os atributos do produto para dentro de uma campanha, envelopava ela, dava um mote, um nome, logomarca, enfim, e levava isso para a rua, né, através de ações promocionais, às vezes anúncio de TV, enfim, YouTube, etc. E trazia essas pessoas visitavam, se encantavam, compravam, e a gente tinha o objetivo final de venda, assim como aqui no digital também, né, tipo nos lançamentos digitais. Só que a gente usava de outras ferramentas que não necessariamente as mesmas que a gente usa aqui dentro, né, do digital é bem específico, é bem diferente. Então, mas assim, o objetivo de venda era o mesmo, o objetivo de encantar as pessoas, de trazer o melhor para as pessoas, de querer, né, que ela saísse de um apartamento talvez menor para um maior, ou saísse de um apartamento que ela estava num aluguel para um apartamento próprio, enfim, um benefício, trazer esse benefício para aquela pessoa, para aquela família, enfim, para aquela vida. Essa era a ideia. Soa para mim, perdão por interromper, soa para mim que naquela vida passada, a sua intenção, a sua função era trazer o cliente para o stand de vendas e uma vez que chegou lá, a sua função meio que acabava. Não é que você passava a bola para o vendedor e ele tinha que meio que fechar a venda, é isso? É isso, exatamente. Aí tinha uma equipe de corretores, os corretores atendiam, né, esse cliente e fazia a venda. E a gente estava ali como... a gente trabalhava na incorporadora, né, na empresa que construía. Então, na construtora ou incorporadora. Então, a gente estava ali para poder ajudar os corretores, mas quem fazia todo o atendimento, etc., eram os corretores treinados para isso. Mas soa para mim que nessa parte que você trabalhava, você não usava tanto gatilho mental, não? Não, gatilho mental não muito. Usava, mas não era essa coisa, né, que a gente hoje se preocupa. Por exemplo, hoje a gente se preocupa em qualquer copy, a gente, né, usar os gatilhos mentais, seja uma mensagem, seja num e-mail, seja numa live, num script de CPL, enfim, tudo a gente está ali preocupado. Será que a gente está explicando? Será que tem razão? Será que tem emoção? Será que tem, enfim, qual é o outro gatilho seed? O que a gente pode usar aqui? A gente fica olhando o tempo inteiro o que a gente pode melhorar com relação a isso, né? Então, a consciência não era a mesma, era nem perto disso. A gente nem chegou nisso, mas numa situação hipotética, se você tivesse que voltar para aquele mesmo mercado e fosse responsável por um lançamento de um... E sem querer desmerecer a complexidade que deve ser a pós-venda, né? A gente sabe que quando a gente não trabalha no negócio, a gente não sabe da missa metade. Mas você faria diferente alguma coisa no seu trabalho anterior, sabendo que você sabe agora? Ou não, Érico, era engessado,
Ou não? Se você, vou falar diferente. Se você fosse a dona é a palavra errada. Como é que chama? Chefe? Chefe, CEO, diretor, enfim, A quem manda, né? diretora de marketing de uma incorporadora hoje, você faria alguma coisa diferente? Faria. O que você faria diferente? Então, e de novo, a gente não entrou nada no digital, né? Mas é interessante ver alguém que veio do mundo real. A gente chama que o nosso mundo não é irreal, né? Mas o nosso mundo é meio paralelo do jeito que as coisas acontecem. Total. Né? A gente não entrega um produto físico, você, no caso do seu 6 em 7, não foi isso, né? Mas o que você faria diferente? Eu teria que pensar, mas assim, com certeza eu utilizaria ferramentas que eu utilizo hoje no digital e que facilitam a minha vida no digital e que eu tenho certeza que facilitaria minha vida também, né, na parte profissional, enquanto eu trabalhasse numa incorporadora, por exemplo. Né, assim, com certeza tem muita coisa que a gente usa aqui e às vezes, assim, às vezes a gente achava que era difícil fazer, por exemplo, a gente contratava uma agência de marketing, a gente sempre tinha uma agência de marketing, eu era do marketing da empresa e contratava a agência de marketing do outro lado, então eu coordenava aqueles profissionais que trabalhavam ali, né, faziam a parte de mídia, enfim, parte de criação e fazia o negócio acontecer. Às vezes, sei lá, um disparo de e-mail marketing era uma coisa assim, nossa, tem que dar certo, pelo amor de Deus, calma aí, preparou para aquele dia, para aquela data. Tipo, hoje em dia, você fala assim, cara, se eu soubesse como funcionava um disparo, naquela época eu até já tinha feito disparo, mas assim, eu era tão crua nesse assunto, que para mim era uma coisa de bicho de sete cabeças, assim, cara, será que vai dar certo? Será que vai entregar? Será que não vai entregar? Por que não entregou? O que tem que usar? Ai, como é que tem que escrever o e-mail? Enfim, então, assim, isso era uma coisa que eu lembro que era um calo, assim, sabe? Tipo, fazer um disparo de e-mail marketing, fazer um disparo de SMS, enfim, meu Deus, vamos ter que achar alguém que faça isso bem, né? Que a entrega seja boa. Como é que vai ser isso? E hoje em dia existem milhares de ferramentas e a gente trabalha nelas diariamente e antigamente eu não sabia fazer isso. Você ainda contrataria assim, sinceramente, sem querer responder para ficar bem na fita? É um papo sincero mesmo. Você, voltando à diretora de marketing, você ainda contrataria agentes? Então, eu acho que não. Você traria para dentro? Não, eu colocaria para dentro. Eu contrataria os profissionais para fazerem cada atividade, porque hoje eu sei tocar uma equipe, um negócio, vamos dizer assim, com algumas funções. Eu não preciso de uma pessoa para gerenciar algo que eu já sei gerenciar. Entendi. Então você traria estratégia para dentro e, enfim. E traria as pessoas, ou para dentro da equipe, ou como PJ, enfim, mas eu traria as pessoas para poder atuar. Total. Enfim, parênteses fechado, eventualmente você entra na fórmula, e aí você começa a estudar a fórmula ainda sem produto. Desculpa, nessa hora que você entrou, o seu marido já estava dentro do jogo ou ele ainda estava reticente? Então, quando eu entrei, ele já estava assim, ele falou, cara, estou com você. Quando a gente decidiu comprar, no domingo, a gente decidiu que ele ia deixar eu comprar, vamos dizer assim, ele concordou, né, porque é aquilo, né, a gente junta dinheiro, é da família, né, a gente tem uma família, tem filhos, enfim, então a gente junta dinheiro junto, então tinha que ser uma compra em consenso. Mas tem um detalhe que eu esqueci, no sábado à noite, a gente estava fazendo um fondue em casa, antes da abertura do carrinho, e eu tive uma ideia, eu falei assim, cara, eu vou ligar para uma amiga minha que faz bolo, e, na verdade, ela não fazia bolo, mentira, ela tinha um Instagram que ela fazia, tipo, dicas de casa, assim, de comida. Falei, cara, vamos entrar com alguma parada dessa. A gente cria algum produto naquilo ali. Liguei para ela, aí mandei, na verdade, ela não me atendeu, mandei um áudio de 8 minutos. Falei, cara, e se você conhece o Érico Rocha? Ela, você tá de sacanagem, né? Óbvio que eu conheço o Érico Rocha. Cara, já assisti várias vezes o lançamento dele, só que eu nunca comprei porque, cara, eu não tenho dinheiro. Eu falei, cara, então calma aí, eu vou comprar, a gente entra, eu boto o dinheiro que for preciso, tipo, para esse primeiro momento, para esse início, né? Tipo, mas eu vou ter que comprar insumo, não tem problema. A gente dá um jeito e você entra com a sua expertise. Demorou? Ela falou, demorou. E a gente entrou. Então, quando eu entrei no primeiro momento, eu já tinha, quer dizer, eu não tinha um produto, eu já tinha alguém para, pelo menos, ser a minha expert ali, a minha especialista, e dali a gente ia ter que pensar em alguma coisa. Só que aí ela falou, cara, não quero lançar, não penso em nada de comida, que ela fazia comida, tipo, como fazer uma salada, como montar um arroz, tal. Mas eu gosto muito de fazer bolo, é uma coisa que eu sempre gostei, sempre amei, e eu quero poder trabalhar com isso. Eu falei, então vamos fazer. Aí a gente fez do zero. Instagram do zero, tudo do zero. Então, assim, foi tudo do zero, mas quando eu entrei, realmente comprei, eu já estava meio que fechada, vamos dizer assim, a gente tinha combinado de seguir juntas.
E como é que foi? Mais ou menos assim. E aí foi. E aí a gente entrou, foi em junho ou julho, se eu não me engano, de 2020. E aí a gente fez o nosso primeiro lançamento em outubro. A gente estudou Fórmula. Estudou. Cara, a gente aprendeu ali, enfim, o que precisava. E fizemos nosso primeiro lançamento. Semente, né? Como manda o figurino. E fizemos 13 vendas. Então, a gente ficou bem feliz. Assim, na verdade, é aquilo, né? A gente sempre acha que, não, olha aqui, era para captar 500 leads, a gente captou 1.600. Não, vamos vender muito mais. Aquela expectativa de iniciante que a gente fica com aquela coisa na cabeça e que a gente sabe que essa expectativa nem é setada na gente, né? Porque a gente assiste lá as aulas e gente, o lançamento de semente é para vender uma venda, para fazer uma venda, para você validar o seu produto. Você vai lá, não, se vender 50 vai ser sensacional, imagina, não sei o quê. E aí vende 13, você fica feliz porque validou, mas ao mesmo tempo assim, mas pô, poderia ter vendido mais, né? Mas a gente ficou super feliz porque a gente sabia que a gente cumpriu a gente ficou muito feliz. A gente cumpriu o que mandava o figurino, né? Fizemos a nossa entrega ao vivo, né? Para não ter aquele primeiro gasto de gravar o curso, nem nada disso, enfim. Então, toda semana a gente fazia as aulas, eu ia para casa dela, a gente entregava, enfim. Então, a gente fez ao vivo, foi super de boa, a gente seguiu assim, foi um lançamento muito bom. E você fala que antes lá no seu emprego anterior, você tinha, eu queria mandar um e-mail, eu contratava uma equipe, eu queria fazer um design, eu contratava alguém. Como é que foi esse primeiro momento para você, especificamente? Perrengue. Você fez tudo ou você contratou a galera? Tudo. Eu fiz tudo. Eu fiz o tráfego, eu fiz as páginas, eu fiz, cara, os scripts, os e-mails, todos os e-mails, enviar os e-mails, programar os e-mails. A parte da a gente fez o webinário ao vivo, né? Então a gente, cara, montou todo o setup lá, né? Celular, iluminação, tudo a gente, ela lá na frente e eu atrás, né? O que ela tinha que falar, como é que ia ser, enfim, tudo. A gente não contratou ninguém, a gente não tinha dinheiro para contratar ninguém, né? A gente investiu no Fórmula e falou, cara, vamos arregaçar as mangas e fazer. Foi o que a gente fez, assim. Entendi. Você e ela. E aí, eu e ela. E a partir dali, como é que foi a jornada? Aí a gente fez mais 5 lançamentos. Todos com venda, né? Aí partimos para o lançamento interno, todos com venda, enfim, fomos evoluindo. Mas em algum momento ela desistiu, assim, ela não estava mais com brilho nos olhos de fazer aquele projeto, né? De seguir com aquele projeto. A gente já era amiga antes disso, então eu sempre tinha para mim, eu falei assim, cara, se ela desistir, que eu já estava meio que percebendo que o negócio não estava indo tão, tipo, no último lançamento que foi em agosto de 2021, a gente já estava meio assim, poxa, eu acho que não vai para frente. Então, eu falei, bom, se ela desistiu, eu desisto também, porque não vou seguir. Tipo, tudo de novo, sabe? Pô, pegar um outro especialista, conhecer como é que é a história dessa pessoa, entender qual é o mercado, entender quem é o avatar, fazer tudo de novo, nicho Avatar e Roma. Não vou fazer, é muito trabalho, não vou fazer. Tipo, era uma obrigação que eu tinha. Desistiu e você desistiu também? E aí ela desistiu, a gente estava no meio do lançamento, e eu estava no Mundo FL, online, né? Do meio do ano, de 2021. E para quem não sabe, o Mundo FL é um evento ao vivo que eu faço para alunos da Fórmula de Lançamento. São 3 dias, imersão e tal. Mais focado em alunos, né? Mas aí você estava nesse evento online? Estava nesse evento online, e aí a gente troca ideia ali, né? Conversa no chat e tal. E ali eu comecei a conversar com uma outra pessoa, com um menino, que já tinha feito um evento virtual. Um evento virtual. Para quem não sabe, fala como é que aconteceu essa conversa. Como é que você conversa no evento virtual? No chat do Zoom. Tipo, aquele chat fica aqui na lateral da nossa tela, né? E a galera começa a conversar, aí tem palestra, a galera falando, aí você começa a comentar, isso aqui, isso, eu já fiz assim, fiz isso e não deu certo, para mim deu certo. E a gente conversando ali, eu falei pra caramba, e aí em algum momento ele me chamou. Caramba, Renata, você é lançador e tal? Eu falei, sou. Ele, pô, a gente podia trocar uma ideia, e a gente marcou para depois trocar uma ideia. Né? E aí a gente, depois do evento, claro, não ali no meio, a gente fez uma reunião, né? Enfim, ele já tinha feito alguns lançamentos, nenhum dentro do Fórmula, sempre alguns Frankensteins, assim, né? Tipo, peguei uma coisa de um lado, peguei uma coisa do outro, isso aqui eu aprendi com uma pessoa, algumas coisas do Fórmula também, e enfim, e ele fazia lançamentos. Só que ele queria entrar num ritmo de fazer a coisa certa, vamos dizer assim, né? De pegar uma metodologia e ir até o fim.
de parar de ficar olhando para o lado, de parar de querer ficar pegando um monte de outros exemplos e sair fazendo uma colcha de retalhos. E aí eu falei, cara, beleza, tô dentro, vamos embora. E aí quando eu estava finalizando esse lançamento com a minha amiga e já começando a pensar nesse segundo especialista, que eu sabia que seria o meu único especialista, porque a gente terminaria a nossa parceria, né? Então, assim, eu saí de uma pessoa que eu tinha certeza absoluta que eu não ia começar tudo de novo. Eu falei, não, se ela desistir, eu desisto também. Inclusive, já tinha falado isso para ela, e ela falou assim, cara, não é justo. Olha o que você já sabe, ela que me deu esse toque, assim, olha o que você já aprendeu, tipo, até aqui, né, em um ano. Você vai jogar esse aprendizado fora? Eu falei, é verdade, né? Só depende de mim. E eu acho que, tipo, veio uma luz, assim, sabe? Tipo, tava num evento onde não necessariamente eu estava buscando por um especialista, mas aconteceu. Aconteceu provavelmente porque eu queria, ele também queria, enfim, as pessoas, né, conversam e networking aconteceu. E aí a gente se conheceu e começamos a bolar o nosso primeiro lançamento. Isso foi em julho. Vocês começaram pelo semente novamente ou foram direto para o clássico interno? Semente novamente, não. Eu falei, cara, eu sempre ouço todo mundo falando, não inventa moda, segue o negócio. Então eu falei, cara, vamos seguir o negócio. Fizemos o semente. Fizemos 4 vendas. Fizemos o semente dia 30 de agosto. Então, assim, foi bem rápido. A gente estava ali em julho, falei, cara, vamos embora começar a fazer live para ter Nutella e vamos começar a postar os Nutellas e fazer a campanha de distribuição para a gente poder ter alguma coisa ali de audiência, captar lead, vamos fazer. Captamos, sei lá, 1.000 leads ou 900 leads e fizemos 4 vendas, ou seja, validamos, ficamos super felizes e partimos para o primeiro interno. E interessante, porque o seu semente com ele foi menor do que o semente com ela, né? 4 vendas para você significava quanto de faturamento bruto? 4.000. Não, mentira. Não, era 697, era um pouco menos do que isso. 3 alguma coisa, né? Isso aí. 2 alguma coisa. Mas e aí, isso te deixou desanimada? Não, então, aí eu também tinha mais uma coisa aí no meio do caminho, que quando eu descobri que a gente ia finalizar a nossa parceria, eu estava grávida do meu terceiro filho, né? Eu descobri que eu estava grávida quando meu filho do meio tinha acabado de completar 1 ano. Ele completou 1 ano e eu descobri que eu estava grávida. Eu falei, cara, e agora, né? O que eu faço? Eu e meu marido, a gente ficou, tipo, meio que 1 semana sem assunto em casa. Que a gente ficou, assim, sem chão, sem saber o que fazer, porque a gente não foi planejado, né? Então, a gente falou assim, cara, mas é isso, né? Deus mandou, vamos embora, é isso aí, vamos fazer o que tiver que fazer. Então, isso eu descobri foi em fevereiro, março. Inclusive, eu contei para ela num dia de gravação do CPL, subindo, leva bolo, desce bolo, grava, aperta isso, nananã, e eu ali grávida de, sei lá, pouquinhas semanas. E em agosto, quando a gente finalizou a nossa parceria, que eu falei, cara, eu vou desistir, em julho, né, antes do Mundo FL, eu estava com 7 meses, sei lá, de gestação. E eu assim, cara, se eu desisto agora, eu só vou começar isso de novo ano que vem, porque imagina, vai nascer, quem que vai querer uma lançadora grávida de 7 meses? E, para minha surpresa, quando eu tive esse encontro, né, com esse outro especialista no Mundo FL virtual, primeira coisa na reunião que eu falei foi, eu levantei no Zoom e mostrei minha barriga. Eu falei, preciso te mostrar isso aqui. Estou grávida de 7 meses, meu filho nasce em novembro, e se você quiser, cara, a gente pode voltar a conversar em janeiro. Fui muito honesta, assim, sabe? Eu falei, cara, integridade acima de tudo, como a gente aprende no Fórmula, com você. Eu falei, cara, a gente não tem problema, se você quiser, a gente volta a conversar em janeiro e você pode seguir com quem você quiser, ou sozinho, ele não tem problema. Para mim não tem problema, a gente pode lançar quando você achar que dá, se der para a gente fazer um lançamento antes. Eu falei, não, com certeza dá pra gente fazer um lançamento mês que vem, agora. E aí foi o que a gente fez, aí a gente seguiu daquela forma que eu falei, começamos a fazer live para ter Nutella, começamos a postar os Nutellas e distribuir conteúdo, e fizemos o lançamento dia 30 de agosto, fizemos 4 vendas. E daí a gente partiu para o interno. Grávida. Ainda. Então, quando o lançamento saiu, você estava de quantos meses? 9. Super grávida. Super grávida. Gravidíssima. E aí saiu as 4 vendas. Saiu as 4 vendas e aí a gente partiu para... Vamos agora, como é que faz o interno desse produto, né? Já tinha feito os internos antes, mas nesse produto vamos partir para o script, tudo diferente, né? Ainda sozinha? Ainda fazendo as paradas todas? Tudo. O que te fez fazer isso acontecer? Porque, assim, eu acho que muita gente passaria a mão na sua cabeça e te daria toda a razão do mundo para falar que tá grávida, e sem falar que a gravidez, ela mexe com o emocional.
ela mexe com o físico. Eu falo físico não só da aparência, eu falo, você está carregando uma criatura lá dentro, Sim, né? sim. Hormonalmente, físico, psicológico, né? Os hormônios são hormônios. O que te fez ir para frente mesmo grávida? Eu acho que assim, quando eu entro num negócio, eu sou muito, eu não sei se o nome é teimosa, persistente. Eu prefiro pensar que é persistência. Falei, cara, eu não posso parar agora. Eu já investi meu tempo, né? Eu já aprendi isso aqui. Claro que a gente sempre vai aprender, a gente nunca para de aprender. Mas olha o que eu já aprendi até aqui. O que eu faço com isso? Volto para o mercado imobiliário, volto para o meu mundo físico, né? E saio de casa todo dia para trabalhar, pego o carro, pego o trânsito, vou até o escritório, né? Ou não. Ou eu pego esse limão aqui e tento fazer uma limonada em que sentido? Cara, quais são os meus medos? Ter que fazer tudo, ter que, né, enfim, ter que aprender mais ainda de um mundo que ainda é muito, que é isso que a gente fala, né, um mundo muito paralelo, a gente cada hora descobre que tem uma coisa nova e vai estudando e vai aprendendo. E lá no meu mundo anterior, vamos dizer assim, eu vivia na minha zona de conforto, eu sempre trabalhei no mercado imobiliário desde que eu tinha, sei lá, desde que eu me formei na faculdade. Então, eu era super conhecida no mercado onde eu trabalhava. Eu trabalhei em várias empresas grandes. Então, eu sou carioca, né? Sempre morei no Rio. Então, só que hoje eu moro em São Paulo. Quando eu comecei tudo isso, eu já morava aqui em Jundiaí, interior de São Paulo, longe da família, longe de todo mundo, sem apoio. Apoio que eu digo, né? A rede de apoio. Então, eu falei, se eu tiver que voltar para tudo, ou eu vou ter que construir minha carreira aqui em São Paulo, que eu trabalhava aqui também, mas eu não conhecia quase ninguém, ou eu ia ter que voltar para o Rio, que não era uma coisa que eu queria, né, nesse primeiro momento. Então, eu falei, cara, é isso que eu preciso, é me dedicar, é fazer acontecer. E foi o que eu fiz, sozinha que eu digo do lado de cá, né? Eu do lado de cá e ele do lado de lá, né? O especialista do lado de lá, e a gente dividindo as nossas funções e seguindo nos lançamentos. Talvez foi um medo maior, né? Pode ser. Medo maior de ter que... Porque, assim, não é que você tinha uma alternativa perfeita, né? Não tinha uma alternativa perfeita. Você sabia o que era viver o outro mundo também, né? De repente, eu tinha uma expectativa de fazer esse jogo virar, e aquele lance que todo mundo fala de queimar a ponte, né? De você realmente... porque nesse momento eu ainda estava nos dois, assim, porque como eu trabalhava, eu estava na pandemia, eu estava ainda lá no meu outro emprego, né? Na CLT, enfim, e estava ali, trabalhava um dia na semana ia presencial, os outros dias ficava em casa. Então, assim, aquele receio de partir realmente para o outro lado só, mas ao mesmo tempo, assim, cara, eu não posso parar onde eu estou. Porque o que eu faço com esse conhecimento? Porque por mais que, voltando àquela primeira pergunta que você me fez, né, no início, tipo, o que eu levaria, que eu sei hoje, o que eu levaria para o meu trabalho anterior, com certeza eu levaria muitas coisas, mas assim, a aplicabilidade que tem dentro do digital é outra. Então, assim, isso tudo que eu aprendi, esse mundo que eu já vi, aquela coisa que você consegue até levar para o outro mundo, mas você não vai desver o que você viu aqui. Falei, e aí? Né, tipo, quando eu comprei o Fórmula em 2020, eu assisti um depoimento de uma mulher que você estava conversando também com ela, foi um evento online, e você conversando com ela, ou eu acho que você conversou, ou você contou a história dela, que ela tinha 2 filhos, ou 3, se não me engano, e que eu acho que 2 eram gêmeos, enfim, e que ela estava doente, com os filhos doentes, com febre, e tudo acontecendo, e ela fez 6 em 7. Eu falei, cara, eu nem tenho os 3 filhos ainda, eu tenho 2 e estou grávida do terceiro. Aí a Olga, essa é uma clássica, eu lembro porque a história é marcante. Ela tinha 3, os 2 estavam doentes, ela tinha uma complicação extra que ela estava divorciando depois de 18 anos, tinha uma segunda complicação extra que ela estava na pandemia, ela não tinha ajuda, então não era aquela mãe que podia ter uma ajuda, que, enfim, super bem-vinda e tal, mas tem gente que não pode, né? Sim. E ainda era pandemia, estava vivendo o divórcio, e ela fez o 6 em 7 mesmo assim. E você já parou para pensar uma coisa? Tipo assim, histórias inspiram, né? Eu recentemente publiquei um vídeo, inclusive eu acho que você estava em alguns screenshots dele, que eu tive uma sensação estranha. Eu tive uma sensação estranha durante o 9, 10, 11 desse ano. Foi uma sensação muito estranha, porque não foi orquestrada.
Eu estava falando com a Barry. Barry é uma consultora de eventos ao vivo que me ajuda. Você chegou a falar com ela, ver ela, americana. Eu já ouvi você falar muito dela quando você começou a fazer, né, os eventos. Até eu acho que nesse que eu participei, acho que deve ter sido o primeiro que você fez com ela, não sei. Que você falou muito, explicou quem ela era, que ela estava ajudando, que ela estava orquestrando tudo isso e tal, que vocês iam melhorar para o próximo, enfim. Pois é, ela até fez uma palestra, mas ela como consultora estratégica dos eventos, ela vai falando, ela falou assim, Érico, você orquestrou isso? Aí eu falei assim, isso o quê? Cara, parece que só tem mulher nesse palco, ou parece que tem muita mulher, não sei, falou só exagerado, de marqueteiro, né, a gente exagera. Aham. Parece que tem muita mulher nesse palco. Eu falei, como assim? Eu fiz um painel de estudos de caso, e tinham 4 pessoas, 3 eram mulheres. As palestrantes, muitas mulheres. Ela até perguntou, será que os homens não vão achar que isso é só para mulher, não? Tipo assim, eu falei assim, que estranho isso. Porque você palestrou no último evento, e isso bateu para mim naquele momento. Porque quando a gente escolheu, a gente não tem cota para mulheres Sim. participarem. Não é um sistema de cota, onde eu tento fazer... É um sistema onde a gente aplica as palestras, vê o que vai ser melhor, os aprendizados que vão ajudar melhor, e eu vi que tinham, se não me engano, a maioria, ou quiçá muitas. Eu comecei a rever os vídeos, né? Tem vários takes do palco, onde a gente reconhece as pessoas que fizeram 6 em 7, tinha muita mulher lá. Aham. E não era assim. E aí eu parei para pensar, e muito, eu posso dizer que foi orquestrado nesse sentido, porque assim, eu queria trazer as mulheres para esse mercado, por que não? Mas ao mesmo tempo, não veio rápido. Esse era um mercado testosterona mesmo. Eu diria que 70%, 80%, as mulheres eram uma exceção desse mercado. Mas, e aí com histórias inspiradoras de mulheres, as mulheres, de alguma forma ou de outra, devem ter fomentado outras mulheres acreditarem que era possível. Então, você menciona a história da Olga, né, que estava vivendo com isso. Uhum. Parou para pensar que... É um ciclo, né? É um ciclo, porque agora você se inspirou nela e falou assim, cara, se ela está numa situação, quiçá pior, né, discutivelmente pior, não sei exatamente se era pior ou não, só você sabe o que você estava vivendo, imagina... E eu consigo, aí eu grávida faço meu primeiro lançamento, sozinho, né? Sem ter a experiência de técnica, marketing. Eu estou falando do marketing digital. Digital, sim. Das ferramentas, né? Você tinha uma ideia do marketing mais convencional. E agora muitas vão olhar para você quando estiverem grávidas e podem decidir que, cara, não é... Eu posso fazer uma escolha, não é porque eu não consigo. Porque 2 conseguiram. E grávida mesmo. Não é semi-grávida, é super grávida, né? Sim, No olho sim. do furacão. E muitas vão olhar para você e vão, olha que legal, ela conseguiu, eu também consigo. Que massa. Mas enfim, você passa por isso, faz seu primeiro lançamento, imagino que o bebê deve ter nascido, né? Depois de 9 meses. Nasceu. Não, então, mas eu fiz o primeiro, isso aí, eu fiz o primeiro lançamento grávida, né? Uhum. E ele nasceu. Isso aí. E aí, depois do nascimento, a coisa não fica mais fácil, pelo menos não aqui em casa. Não fica. Não fica. E é aquilo que eu falei, né? Eu sou carioca, minha família é toda de lá, e a gente mora aqui em Jundiaí, interior de São Paulo. E aí, só que eu gosto muito da equipe de médicos que a gente tem lá, enfim, né? Todos os meus partos foram normais, então eu sempre... A minha primeira filha nasceu no Rio, o segundo eu já morava aqui, fui para lá, nasceu, aí vim para casa de volta. Aí o terceiro a mesma coisa, só que o primeiro eu não trabalhava ainda no mercado, né, digital. No terceiro foi a mesma coisa, eu saí daqui, fui para lá, continuei trabalhando até o último dia, nasceu lá. Aí 10 dias depois voltei para cá. Do terceiro, quantas horas de parto foram desde a primeira contração? Desde a primeira contração foram, acho que umas 5, 6 horas. Vai mais rápido, né? Vai mais rápido. A primeira foram 12. Nossa, a minha primeira, eu acho que foram 20, mais de 24 minutos. Você já contou essa história, é verdade.
Mas o segundo foi quase que a médica não chegou. A gente fez em casa, inclusive. A gente curte parto normal também. Dessa vez, minha esposa foi mais raiz ainda, quis fazer em casa. Nossa. Crianças, não é uma recomendação, não, mas façam o que vocês quiserem. Mas foi bem raiz mesmo. Mas, enfim, não fica mais fácil. O bebê vem... Foi menino ou menina o terceiro? Menino. Menino. Ele chegou, como é que ele chama? Hugo. Ai, Hugo, olha, que homem irmão. Todo mundo pergunta, é por causa do Hugo Rocha? Eu falo, não, mas poderia ser, porque eu já estava tão dentro desse mercado que poderia ser. Mas, enfim, e aí? Você foi para um segundo lançamento, agora o Hugo estava recém-nascido. Estava recém-nascido, 1 mês e meio. E a gente já fez o segundo lançamento em janeiro. A gente não perdeu, né, o timing por conta disso, assim, né? Ele nasceu dia 10 de novembro, e aí, quando foi, tipo, dia 30 de novembro, mais ou menos, assim, a gente já estava preparando as coisas para o próximo lançamento. Então, né, pensando como é que vai ser, repete script, não repete, o que a gente vai mudar, enfim. Então, fazendo toda aquela jornada que a gente sabe, quando que vai começar a captação, enfim, toda aquela parte dos bastidores aqui. Fizemos o lançamento em janeiro, com 3 filhos. Num primeiro momento ali, né, todo mundo passa por isso, férias escolares ali de janeiro, que não tem escola, não tem colônia de férias, não tem nada, porque tem um momento que depois a escola abre para colônia de férias, mas nas 2 primeiras semanas ali é raiz, né, nas 2 últimas semanas de dezembro e primeira semana de janeiro é só a gente. Então, foi meio punk, mas passamos por isso. E como é que foi o resultado? Fizemos um bom lançamento também. Fizemos, acho que 13 vendas, 13 ou 16 vendas. Tá começando a melhorar. Sim. E daí para frente, como é que foi? A gente foi repetindo, assim, né? 13, 12, 18, chegamos até lançamentos com 20, 22 alunos, e a gente aumentou o ticket também, quando virou o ano, a gente passou o ticket para 997, então foi começando a melhorar, os resultados foram melhorando, né? A gente foi aprendendo aí com alguns tombos, né, normais, e fomos melhorando aí aos poucos. E quando é que veio o 6 em 7? Então, aí o que aconteceu, né? A gente fez esses lançamentos, eu fiz esses lançamentos com esse especialista, que ainda não era especialista do 6 em 7, e a gente fez lançamentos até agosto também, de novo, de 2022, juntos. E aí a gente falou, cara, ele estava com outro foco, assim, né? Ele queria ser pai, enfim, talvez focar em algumas coisas. Ele é fotógrafo ainda, então ele estava muito dividido ainda entre os lançamentos e a parte de fotografia, né? E quando chegava nos lançamentos, ele tinha que parar um pouco o trabalho para poder focar, enfim. E aí acabou que a gente também decidiu que não ia mais seguir, né, juntos. Então, assim, pela segunda vez, eu falei, cara, agora eu sei mais do que o que eu sabia 1 ano atrás. Né, mais 1 ano de aprendizado. Se no primeiro momento eu pensei em desistir e não desistir, não pode ser agora que eu vou desistir. E, assim, uma coisa que eu falo muito, assim, a gente vive num mundo paralelo, né? Quando as pessoas perguntam assim, nossa, mas o que você faz? Quando você é lançador, eu acho que é mais difícil, assim, de você explicar. Quando você é especialista, as pessoas veem o que você faz. Você está no Instagram, no YouTube, você está ali falando sobre o seu propósito, o que é. Quando você é lançador, você está nos bastidores. Então as pessoas falam assim, não, mas o que você faz, né? Você faz marketing, mas você postou sei lá o quê de outra pessoa, o que aquela outra pessoa tem a ver, enfim. E eu sempre falo isso, assim, o nosso mundo é muito paralelo. As pessoas que estão dentro dele entendem o que a gente faz, e quem está fora é difícil entender. E quando a gente está próximo de pessoas que estão nesse mesmo mundo, que vivem ele junto com a gente, eu acho que a jornada se torna mais leve. E foi isso que... Mais o quê? Mais leve. Isso. Mais leve, isso, mais leve. Porque, assim, fácil não é, não vai ser nunca. Mas quando você tem pessoas do seu lado, que você pode trocar, que você pode desabafar, que você pode ali, sabe, poxa, fiz isso aqui, não deu certo, e você fez o quê? Aquela coisa, né, de você estar ali com pessoas que vivem o mesmo dia a dia. Então, assim, o Fórmula me deu isso, né, tipo, essa comunidade, vamos dizer assim, né, de pessoas que estavam ali aplicando as mesmas coisas que eu, e através dessas pessoas,
né, que são meus amigos hoje, enfim, a gente troca muito, enfim. Eu conheci uma outra pessoa, né, e a gente hoje lança juntos essa especialista no nicho de finanças. Então, assim, na verdade, eu já conhecia essa pessoa antes, a gente já era amigo, né, a gente se conheceu no mundo, mais uma vez no Mundo FL. Gente, o Mundo FL é bizarro, assim, Mundo FL virtual, de novo, de dezembro de 2021. A gente se conheceu, a mesma coisa, bate-papo, todo mundo, ai, que legal, não sei o que, eu faço isso, né? Começamos a networking novamente ali, lançadores, especialistas, enfim, porque eu acho que isso dá força para quem está seguindo. Às vezes a galera entra no Fórmula e fala assim, cara, mas eu ainda nem comecei, mas eu tenho que fazer aula, mas eu tenho que estudar, e aí quando você, aquilo, o feito é melhor que o perfeito, né? Começa a fazer, depois aprimora. Então, quando você começa, e você cai, você levanta, eu acho que muitas pessoas desistem, eu mesmo já passei por isso e já quis desistir. E eu acho que quando você está do lado de pessoas que passam por coisas parecidas, você acaba, nesse segundo momento que eu pensei em desistir de novo, eu falei, cara, eu já não desisti no primeiro. E agora eu conheço mais pessoas, assim, eu não estou mais tão sozinha assim, vamos dizer, né? Então, foi a partir daí que eu comecei uma nova parceria. Né? A partir dessa segunda queda maior, vamos dizer assim, quando você perde um especialista, parece que você perdeu o chão. Você fala assim, cara, é tudo de novo. Vou aprender tudo de novo, do outro avatar, do outro nicho, do outro tudo, fazer todo o script de novo. Então, é um trabalho, esse trabalho sempre vai existir, mas quando você faz tudo de novo num lugar novo, você fala, bom, é um novo investimento de tempo, de conhecimento, e assim foi, mais uma vez, sem desistir. E através de uma outra parceria. Né? E aí você fez o lançamento de semente novamente, você faturou quanto nesse novo semente? Então, aí a gente não fez o lançamento de semente porque já estava em andamento, ela já fazia lançamento, inclusive dentro do Fórmula. Então, a gente não fez lançamento de semente. E aí, esse inclusive, também foi o primeiro 6 em 7 dela, ela não tinha feito 6 em 7 antes. Total. O primeiro com você já foi para o 6 em 7? Sim. Nossa, que ótimo. Você lembra do faturamento? Foi 103 mil e alguma coisa, 102 alguma coisa, enfim. Mas bateu no último diazinho lá, né? Quando a gente começou essa parceria juntos, né? Eu conheci eu não conheci ela diretamente, eu conheci uma outra pessoa que já tinha esse contato, que já tinha feito o lançamento com ela, e a gente fez esse lançamento juntos, e que daí saiu o 6 em 7, né, que foi em setembro, esse lançamento do 6 em 7, o primeiro, depois a gente fez mais um, em novembro, que também foi 6 em 7, foi 6 em 1, na verdade. 6 em 1, que foi, você lembra quanto também? 148. Em 1? No primeiro dia foi 100 mil, redondo. Aí fechou os 7 dias com 148. Aí fecha o ciclo, né? Exato. E fecha o ciclo de várias maneiras, né? Porque agora você sabe que não importa se você está com um expert ou não, você sabe fazer isso. Exatamente. Total. E vem cá, nessa jornada de ter ido até o primeiro 6 em 7, ou até o segundo e terceiro 6 em 7, deve ter tido vários erros e acertos. A gente falou de algumas coisas aqui, mas o que você considera que foi um erro naquela época? Você teria alguns erros que você cometeu que você procuraria não cometer de novo? Eu tenho erros, assim, nesse sentido de não cometer de novo, assim, de erros que eu fiz achando que estava certo, talvez, né, que eu não cometeria de novo. Por exemplo, eu lembro que logo no início, assim, eu me espelhava muito, a gente ficava ouvindo, né, os depoimentos e a galera que, né, já tinha conquistado 6 em 7, enfim, e eu começava a querer fazer parecido com essas pessoas, ou seja, essas pessoas já estavam num outro nível, talvez testando coisas que não necessariamente estão ali no Fórmula. Então, já fiz CPL seguido um do outro, que eu não faria hoje. Não faria e não faço hoje, né, por N motivos. Fazia 4 CPLs só porque eu via que tinha alguns especialistas que faziam, mas assim, eu nem tinha assunto para 4 CPLs. E às vezes eu inventava só para poder ter, porque eu achava que era mais conteúdo, ou enfim, né, porque eu via outras pessoas fazendo. Eu falei, não, mas né, no Fórmula fala 3, né, pode ter 4, pode ter 5, enfim, mas assim, o padrão ali, né, 3 CPLs e tal, mais o vídeo de vendas, enfim.
enfim, liberava preço antes, agora a gente já libera, né? Mas assim, na época não era assim. E, tipo, liberava preço desde o CPL3, coisa que a galera maior já fazia lá atrás e que não era, teoricamente, para a gente fazer de acordo com o que a gente aprende no Fórmula. Mas eu, não, mas se eles fazem é porque dá muito bom, vamos fazer também. Então, assim, algumas coisas que eu fiz olhando outras pessoas e não olhando só o Fórmula. Isso porque eu já tinha estudado Fórmula de cabo a rabo, resumi, enfim. E mesmo assim, insistia em fazer parecido com outras pessoas que já estavam mais à minha frente. Então, assim, se comparar às vezes com outras pessoas, às vezes que têm perfil maior, que têm engajamento maior, que fazem diferente, você acha que é por isso que eles estão onde eles estão, e não. Eles estão fazendo, na verdade, eles só estão fazendo diferente porque eles já estão onde eles estão. Né? E lá no início, eles não fizeram dessa forma que eles fazem hoje. A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo mais coisas. Então, eu acho que é isso que, assim, no geral, eu fazia lá atrás sem ter essa clareza. A minha cabeça era assim, não, eles estão dando certo porque eles estão fazendo isso aqui, então vou fazer também. E, na verdade, era o inverso. Você gastava muito para produzir as paradas? Gastava. Nossa. Eu achava que isso fazia diferença, assim, sabe? Tipo, não, vamos gravar CPL e vamos botar lá, tipo, os primeiros, a gente sempre gravava a gente, não, tá vendo, não ficou tão bom. Só que, assim, não ficou tão bom para quem, né? A gente, tipo assim, para quem? Alguém reclamou? Não. Alguém falou que a imagem estava ruim? Não. Alguém disse que o áudio não dava para ouvir? Não. Então, estava ruim para quem? Para mim, que botei o sarrafo muito em cima, enfim, não sei. Então, eu ficava muito com isso na cabeça, assim, de querer fazer... E eu gastei um dinheiro ali desnecessário, de gravar CPL, às vezes de gravar o curso, enfim, a gente, né, teve, na minha primeira especialista, a gente gravou o curso, tipo, antes do tempo que talvez precisasse, então a gente gastou um dinheiro que não precisava no primeiro momento. Então, eu investia, tipo, dinheiro que talvez a gente não tivesse para aquilo e que não era necessário, não era aquilo que ia fazer diferença no nosso jogo, sabe, naquele momento. Hoje eu percebo que não foi aquilo, que não era. E acerto? O que você acertou? O que você acha que você acertou nessa sua jornada? A primeira coisa foi não ter desistido depois de ter perdido os experts, assim. Principalmente o primeiro, né? Porque se eu desisto no primeiro, eu não ia ter oportunidade de ter conhecido o segundo. Se eu desisto do segundo, eu não ia ter oportunidade de ter conhecido o Bruno, que trabalha comigo, que a gente trabalha junto hoje, e a gente não ia ter conhecido, enfim, eu não ia ter conhecido a Ana, que é a nossa especialista hoje, enfim, eu não ia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, eu sou muito grata à minha decisão de não ter desistido no primeiro, de não ter desistido no segundo, e principalmente ter conhecido pessoas tão maravilhosas e que eu estou, enfim, vivendo. Então, o primeiro acerto, assim, é não ter desistido, que realmente isso dá uma vontade, assim, em alguns momentos, né, porque é aquilo, é difícil, você tem ali, cada um tem as suas pedras, né, suas dificuldades. Sempre difícil, assim, de olhar o que você acha que a gente acertou, né, sempre tem essa consciência. Sim. Cara, tem um que eu acho que não parece tão óbvio, porque eu acho que você já falou, mas tem a ver com o mundo FL, né? Tem muito a ver, não, isso tem muito a ver. Porque, assim, ó, o que a gente acha, às vezes, né? Já estou com um método aqui, já comprei a metodologia, estou aqui com acesso ao curso, só eu estou aqui, ó, tenho a comunidade, vou aqui falar com as pessoas, né, que eu precisar, tirar dúvida, participar das aulas e pronto. Só que eu nunca deixei de participar de nenhum Mundo FL, nenhum. E é aquilo, né, do final de semana com 3 crianças, e tá tudo bem. Boto o fone, paro aqui, meu escritório fica no meio, né, minha mesa de trabalho fica no meio do corredor, entre os quartos de todo mundo aqui. E dos quartos dos filhos, o meu, enfim. E é isso aí. E aí passa a criança, e aí tem sempre alguém gritando, chorando, vem no colo, e tá tudo bem. E eu falei, e eu não deixei de participar de nenhum. Se eu deixasse de ter, se, por exemplo, eu não tivesse participado, possivelmente não teria feito as conexões fortes que eu tenho hoje. Conexões que me levaram a chegar até onde eu tô. Né, tipo, que me impulsionaram, que me ajudaram, que me não fizeram desistir, que me apoiam dia após dia. Então, assim, eu devo muito ao Mundo FL, que é parte do networking, assim. Então, e às vezes, assim, eu conheço pessoas assim, assim, mas a gente já sabe o que vai falar lá. Eu falei, cara, não necessariamente. A gente já sabe. Outra visão, outro olhar, uma coisa diferente, uma nova sacada, uma história que vai ter uma nova, sei lá, uma nova
versão e que para mim já aconteceu de você contar a mesma história, só que, enfim, o meu momento era outro. E para mim caiu diferente. Total, acontece o tempo inteiro. Às vezes a nossa mente não está preparada para ouvir aquilo, ou às vezes ela ouve aquilo no ou momento. A gente não viveu aquilo ainda, exatamente. Não vivi, não me conectei. Agora eu vivi, conectei. Saquei. E o que você diria para quem, não para quem está considerando entrar, isso é uma decisão diferente, mas para quem já decidiu que vai entrar? A primeira coisa eu acho que é focar no básico bem feito, assim, sabe? Não deixar para depois, porque isso aqui não está do jeito que eu imaginei que eu poderia fazer, ou, né, tipo, faz o bem feito ali, o básico, né? Não tentar inventar a roda, porque a roda já tá inventada, já está feita e está lá dentro, que é o método, a metodologia do Fórmula. É aplicar aquilo ali, da melhor forma que você puder, não é a melhor forma que o outro aplica, porque sempre que eu quis olhar para o lado, e talvez eu olhei para o lado errado, né, tipo assim, para a pessoa que já estava mais na minha frente, e eu queria fazer parecido, fazer igual, enfim, achando que era aquilo que fazia o jogo dela ser do jeito que era, eu percebi que eu me ferrei, assim, né, que não era isso, era o básico bem feito, e o básico está lá dentro. Então, a primeira coisa, assim, que eu penso é exatamente isso, que eu acho que é uma parece muito clichê, mas é muito verdade, assim, eu sempre fui muito detalhista, e achava que não tem isso aqui, cara, vai dar muito ruim, imagina, não vai, o link não tá bonitinho, tá meu irmão, a aula tá lá, então tá tudo bem, manda, o importante é assistir a aula tá bem feita, tá com um gatilho mental, então, cara, manda lá a aula. Então, assim, eram uns detalhinhos, assim, desnecessários, sabe, e no início eu era muito apegada, não só a isso, como outras coisas, e o básico bem feito, eu acho que é o mandatório, assim, é o ponto número 1, na minha visão. De repente é isso que a gente vai fechar, um básico bem feito. Simples, que não é fácil na hora que a gente está lá, né? Até porque a gente tem que controlar nosso perfeccionismo, porque não dizer assim, alguns de nós somos, né? Mas eu acho que é difícil de entrar no perfeito de cara, né? A gente vai melhorando, primeiro você faz, depois você Melhora. É isso aí, Renata, vai ser interessante essa nova fase dessa jornada, posso dizer isso também, porque, né, uma vez você foi inspirada por uma mulher que chegou lá, e agora você mudou de papel, você vai ser inspiração para algumas, quiçá muitas, que vão fazer isso, e eu queria agradecer muito isso. Nada. Eu queria só falar uma coisa que, assim, ó, quando esse lance do que eu diria, né, do focar no básico bem feito, às vezes a gente ouve isso, e isso já aconteceu comigo, assim, eu ouço isso e falo assim, mas para ele é fácil falar isso. Tipo assim, né, pro Érico é fácil, para quem tá mais na frente, assim. Mas será que ele fez esse básico todo aí, tipo, para estar onde ele tá, né, e aí você já quer pular o degrauzinho, um não, né, vários, para tentar fazer o que as pessoas fazem, os maiores fazem. E isso passa na nossa cabeça, né? Tipo assim, será que é isso mesmo? E eu acho que é. Engraçado como isso é em qualquer área da vida, né? Eu comecei eu tava com um problema nas costas, né? Acho que é a idade, estou começando a dar manutenção. Tá começando, sabe aquele carro que começa a dar manutenção? E eu tô com uma lombar, e aí eu comecei a fazer uma yoga. Tava fazendo muito exercício, tava alongando um pouco, falei assim, deixa eu fazer yoga também. E, cara, yoga é uma coisa de louco, né? Que eu faço em casa, né? Tipo, e você vê sempre alguém fazendo umas posições, encostando a cabeça no dedão do pé, com as duas pernas estiradas, e quando você começa, dá vontade de desistir. Fazer igual, você não consegue dar eu falo assim, eu não sou flexível, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas a verdade é que com o tempo, eu falo assim, com o tempo, eu fiz por um tempo, depois parei, e agora estou voltando. Com o tempo você fala, o básico bem feito. Então, assim, na primeira aula era ruim, na segunda aula é ruim, na terceira aula é ruim. Mas sabe uma coisa? A cada aula você movimenta um pouquinho a mais. A aula ruim é a aula que você não fez. E é engraçado ver isso, né? Porque lançamento ruim não é um lançamento que você não fez. Não fez. Não sabe nem o resultado, não faturou, não fez nada, né? Porque nos primeiros, olha só, muita expectativa,
Mas chegou uma hora que você já estava aquecida e não veio um 6 em 1 à toa. Tudo aquilo que você estava fazendo antes era só um processo para você chegar onde você chegou, né? Então, lançamento ruim é o lançamento que você não fez. Aula ruim é aula que a gente não fez. Academia ruim é academia que a gente não pisou lá. E, assim, é uma coisa que volta na minha vida muito, assim. Então, quando eu estava começando essas aulas, mesmo sabendo isso no mundo de lançamentos, eu estava sentindo a mesma coisa no mundo de yoga. Porque a gente desaprende, né? Talvez eu seja um pouco impaciente, tenho um pouco da impaciência. Mas uma vez que você está lá e faz o que tem que ser feito, eventualmente você vai melhorando, e um dia você chega lá. Só essa coisa, eu acho que faz muito sentido. E com isso, eu acho que a gente encerra por aqui. Queria agradecer muito a você, ao seu marido, pelo apoio que ele deu a você. Eu tenho certeza que a gente não chega lá sozinho. Esse acreditar dele não deve ter sido fácil, mas agora eu acho que vale a pena, de verdade. Obrigado demais, Renata, pela inspiração e pelos resultados que você teve. Obrigada a você, Érico, pela oportunidade e por ser o nosso mestre, né, da gente todos os dias assistir, ver os conteúdos e mesmo estando dentro, né, do processo, a gente está aqui te acompanhando nas redes para se inspirar, para olhar e para não desistir, ouvir você para não desistir, porque mesmo quando a gente está jogando um jogo um pouquinho maior, essa palavra desistir, ela já saiu da minha cabeça, assim, desistir não é uma opção real, assim, de muita verdade. Pode acontecer, enfim, acho que quase tudo. Eu não penso nisso em nenhum momento. E tudo vai ficando tão claro quando você vai passando pelas fases, e eu tenho muito a te agradecer por isso, porque no início é aquilo, quando a gente ouve, você fala assim, ele fala isso porque ele já está lá na frente. Mas quando a gente vai vivendo, por mais que a gente ainda tem muito para aprender, muito para aplicar e muito para fazer, mas assim, o que a gente viveu, né, o que eu apliquei, enfim, desde 2020 até hoje, os lançamentos, os resultados, independente de bons ou ruins, mas assim, os aprendizados que vieram, que foi o que você falou, o lançamento ruim é o que você não fez, porque todos eles você aprende alguma coisa, principalmente com os erros. Então, assim, tudo isso fez eu hoje olhar para mim e falar assim, cara, desistir não é uma opção, olha tudo que eu sei, olha tudo que eu sei, olha tudo que eu posso colocar em qualquer negócio digital. Então, cara, muito obrigada, de verdade, de coração. Show de bola. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está assistindo. Tchau, tchau.